Vamos lá, continuando com a nossa conjugação verbal. Galera, maravilha isso aqui. Meu aluno querido que está me assistindo, preste atenção, vamos trabalhar agora com um verbo regular da segunda conjugação, o verbo vender. E a partir disso a gente vai trabalhando aqui parte a parte, tá? Vamos começar conjugando esse verbo vender no modo indicativo. Então você pega de novo, olha lá a sua canetinha colorida, pega o seu material e vai marcando aquilo que eu passo, porque lembra do tal do paradigma conjugacional? Tem que aprender, cara. Então, vamos lá. Presente do indicativo, como é que vai ficar? Vai ficar assim, bem bonito. Eu vendo, tu vendes, ele vende. Nós vendemos, vós vendeis, eles vendem. Tranquilo? Ação concreta que se realiza. Presente. Pretérito perfeito. Ação finalizada. Então vamos lá. Eu vendi, tu vendeste, ele vendeu. Nós vendemos, vós vendestes, eles venderam. Ação finalizada. Nem um pouco difícil. Na verdade, fácil demais. Vamos lá. Próximo. Pretérito imperfeito. A ação interrompida. Comigo. Eu vendia, tu vendias, ele vendia. Nós vendíamos, vós vendíeis, eles vendiam. Agora eu vou parar e vou chamar a sua atenção. Você que está estudando não pode perder isso de vista. Você percebeu que da primeira conjugação para a segunda conjugação, no pretérito imperfeito eu tive uma alteração radical da estrutura do verbo? Como assim? Mudou a raiz? Não, eu não falei da raiz. Eu falei da estrutura do verbo dentro da conjugação. Porque quando você tinha um verbo regular, o pretérito imperfeito ficava amava. Tinha o VA se repetindo a todo instante. E agora, o que é que está se repetindo aqui? Dá uma olhada. Está se repetindo o ia. Então, ó, vendia, vendias, vendia, vendíamos, vendieis, vendiam. Só distou na segunda pessoa do plural, porque é tradicional que haja uma alteraçãozinha lá. Mas beleza? Fica de olho nisso, cara. Ó, abre o olho para isso aí, porque senão você vai bobear, tá? Vamos pro próximo. Eu quero agora pretérito mais que perfeito. Joga aí, quero ver a primeira pessoa para mim. Vamos lá. Vendera, eu vendera, tu venderas, ele vendera. Nós venderamos, vós vendereis, eles venderam. Perceba que isso denota uma ação anterior a uma ação já realizada. Eu expliquei isso para você, você já sabe disso aí. Pegue seu material, reveja o conteúdo, faça isso, porque vai te ajudar. Próximo agora, vamos para o futuro, tempos do futuro. Então, futuro do presente, tá? Eu venderei, tu venderás, ele venderá. Nós venderemos, vós vendereis, eles venderão. Tá ok? Fácil? Claro que é fácil, tá? Vamos então, continuando. Quero o futuro do pretérito agora. Muito bem, vamos lá. Eu venderia, tu venderias, ele venderia. Nós venderíamos, vós venderíeis, eles venderiam. Fácil. O que é futuro do pretérito? Uma ação que ocorreria, tá? E isso está estampado pelo verbo, tá ok? Muito fácil mesmo. Finalizamos aqui o modo indicativo e nem houve problema. Vamos trabalhar um pouquinho agora com o modo subjuntivo? O modo subjuntivo está aqui do ladinho. Vamos trabalhar com ele então. Pega lá. Modo subjuntivo. Na sua cabeça você já tem que ter. Modo subjuntivo exprime o quê? A ação hipotética. Tá? Ação hipotética. Então vamos lá. Modo subjuntivo presente. Qual é a conjunção que você utiliza? Agora eu vou dar uma colher de chá. Conjunção que. Então vamos lá. Que eu venda, que tu vendas, que ele venda, que nós vendamos, que vós vendais, que eles vendam. Pablo, eu percebi que da primeira para a segunda conjugação há uma alteração também muito grande dentro do presente subjuntivo. Parabéns! Se você percebeu isso aí, não fez mais que o seu dever, tá? Precisava perceber isso. Porque olha só, quando você tinha o verbo amar, você conjugava, por exemplo, que eu ame, e o e ia se repetindo. Agora, que eu venda, e o que se repete é o a. Isso está em todo o verbo. Beleza? Fácil, né? Fácil. Vamos para o próximo, então. Agora é se. Pretérito imperfeito. A conjunção aqui é se. Como é que você vai conjugar? Assim, ó. Se eu vendesse, se tu vendesse, se ele vendesse.
Se nós vendêssemos, se vós vendesseis, se eles vendessem, tá? Coloca o acento aqui, que não estava lá. Beleza? Vendêssemos, vendesseis, vendessem. Os dois S são característicos ali, tá? Moleza. Vamos para o próximo agora? Vamos lá. Futuro do subjuntivo. Qual é a conjunção? Quando. Tá? Anota lá, bem tranquilo, respira e começa a marcar o verbo comigo. Quando eu vender, quando tu venderes, quando ele vender. Quando nós vendermos, quando vós venderdes, quando eles venderem. Fácil, tá? Presta atenção, é muito importante você fazer essa conjugação. Gente, lembra da dose do dia de verbo, tá? Não pode deixar isso para lá. Finalizou? Finalizou. Vamos para o modo imperativo? Vamos lá. Acompanha o modo imperativo aqui. Imperativo indica o quê? Ordem, aconselhamento, súplica, pedido, etc. Tá? Então vamos só. Imperativo afirmativo. Qual era a regra? Você não tem primeira pessoa, tal qual no negativo, porque é o modo imperativo. Beleza? Tem que lembrar. Segunda regra. A segunda pessoa do singular e a segunda pessoa do plural vem lá do presente do indicativo, menos a letra S. Lembra da frescura? Então, vamos lá, como é que fica? Vende tu, venda você, ó, venda por quê? Porque vem do subjuntivo depois. Vendamos nós, vendei vós, vendam vocês. Moleza, muito fácil, tá? Aprenda você que é fácil conjugar esses verbos, tá ok? E agora, como é que fica no negativo? Lembra que o negativo é sem frescura? Coloca lá, sem frescura, tá? Não precisa desse lance de tira o S, blá blá blá. É o seguinte, ó, isso aqui, rapaz, você coloca o não na frente e puxa todos os verbos do presente do indicativo, perdão, do presente subjuntivo. Tô ficando louco, rapaz? Então vamos lá, presente subjuntivo. Não vendas tu, deixa o S ali. Não venda você, não vendamos nós, não vendais vós, não vendam vocês. Percebeu como é fácil? Tranquilo, né? E agora, para finalizar esse verbo, está faltando o quê? As suas formas nominais. Então, bora lá. I, de quê? De infinitivo. Nome do verbo, tá aqui, ó. Vender. G, de gerúndio. Ação em processo. Vendendo, ó, o NDO ali no final. E P, de particípio. Ação finalizada. Então, vendido. Achou difícil? Não é difícil, né? Mas não acabou. A gente ainda vai trabalhar com mais verbos, tá ok? Não descansa. Vamos lá. Vamos lá a gente trabalhar um pouquinho agora com conjugação verbal do verbo da terceira conjugação, terminada em IR, beleza? Vamos pegar um verbo simples aqui, o mais fácil que você pode pegar para conjugar. Eu quero trabalhar com o verbo partir. E da mesma maneira que nós fizemos com os outros verbos, vamos lá. Tempos, modos e formas nominais. Preste atenção, confira no seu material, vá fazendo comigo. Uma dica legal é você parar, tentar fazer a conjugação antes do professor e depois ver se a sua conjugação foi semelhante, no que você errou, tá? Porventura deva ter destoado alguma coisa. Mas vamos lá, vamos trabalhar com isso aí. Acompanha comigo. Presente do indicativo do verbo partir, tá? Então vamos lá, como é que a gente conjuga assim, ó? Eu parto, tu partes, ele parte. Nós partimos, vós partis, eles partem. Fácil. Lembra daquela ideia de presente como ação concreta que ocorre, tá? Pretérito perfeito. Ação finalizada. Vejamos. Eu parti, tu partiste, ele partiu. Nós partimos, vós partistes, eles partiram. Perfeito. Muito fácil isso. Qual é o próximo pretérito? Agora você já deve estar sabendo todos. Pretérito imperfeito. Como é que fica? Ação interrompida. Então, olha a repetição aqui, ó. Eu partia, tu partias, ele partia. Nós partíamos, cuida do acento para paroxítona. Vós partíeis, cuida do acento aqui também, tá? Eles partiam. Beleza? Fácil demais. Você já tem que decorar essa relação dos pretéritos, por favor. Você não vai bobear nisso aí. Agora vamos lá. Pretérito mais que perfeito. Muito tranquilo, tá? Pretérito mais que perfeito, lembra da característica o R e o A, né? Eu partira, tu partiras, ele partira. Nós partíramos, vós partireis, eles partiram.
O cara que está prestando muita atenção aí do outro lado já percebeu que da primeira para a segunda, para a terceira conjugação, eu tenho padrões na conjugação que vão se alterando em razão da própria estrutura do verbo. Sim, senhor. Então algumas letras começam a repetir, outras saem. Então é isso que você deve perceber. Quando estiver trabalhando com um tempo em relação ao outro, um verbo em relação ao outro, perceber que essa mudança é possível. É possível e isso aqui é muito fácil de fazer, tá? Vamos trabalhar agora com os tempos do futuro. Primeiro, futuro do presente. Vamos lá. Eu partirei, tu partirás, ele partirá. Nós partiremos, vós partireis, eles partirão. Simples. Claro, muito fácil. Agora, futuro do pretérito, aquela ação que ocorreria. Vejamos. Eu partiria, tu partirias, ele partiria. Nós partiríamos, vós partiríeis, eles partiriam. Fácil, não é? Perceba que de todos os tempos do modo indicativo, aquele que está mais próximo da noção de algo hipotético é o futuro do pretérito. Beleza? Isso em qualquer verbo. Você vai perceber isso com muita tranquilidade depois que você conjugar uns 30 verbos. Deu risada, né? Mas não é para dar risada, não. Você tem que conjugar uns 30 verbos para você acostumar 30 regulares. Irregulares, professor, conjugue todos. Conjugue todos, tá? Você não consegue se acostumar sem fazer isso, né? Bem, vamos trabalhar lá. Agora, modo subjuntivo, tá ok? Modo subjuntivo, lembra da ideia expressa pelo subjuntivo, a ação hipotética? Então vamos lá. Presente do subjuntivo, você utiliza aqui conjunção. Fala lá do outro lado, que. Isso aí. Então vamos lá. Que eu parta, que tu partas, que ele parta. Que nós partamos, que vós partais, que eles partam. Acha difícil? É claro que não. Com a conjunção fica tudo mais fácil. Agora para o pretérito imperfeito. Façamos aí. Se eu partisse, se tu partisse, se ele partisse. Se nós partíssemos, se vós partisseis, se eles partissem. Percebeu como é simples? Coloque a conjunção que tudo vai ser facilitado. Adiante. Tempo do futuro do subjuntivo agora. Quando eu partir, quando tu partires, quando ele partir, quando nós partirmos, quando vós partirdes, quando eles partirem. Sentiu dificuldade? Agora que já está no terceiro verbo, já não sentiu mais, né? Imagina quando você estiver no 30º. Vai estar fazendo isso e dando risada. Vamos lá. Modo imperativo. Simples. Lembre que o modo imperativo designa ordem, súplica ou aconselhamento. Então, temos aqui um imperativo afirmativo. Lembra da regra? Tá lembrado, né? Você não tem a primeira pessoa e a segunda pessoa do singular, a segunda pessoa do plural, você traz do presente, do indicativo, menos a letra S. Aquilo que eu chamei de frescura do imperativo afirmativo. Conjugando, fica assim. Parte tu, parta você, partamos nós, parti vós, partam vocês. Moleza. Você já deve estar dando risada disso aí. Vamos lá. O negativo agora. Qual é a ideia do negativo? Negativo não tem frescura. Coloca o não na frente e puxe todas as pessoas de onde? Do presente do subjuntivo. Aí fica muito fácil. Vamos lá. Não partas tu, não parta você, não partamos nós, não partais vós, não partam vocês. Simples. E agora, o que falta pra gente? O que falta é trabalhar com formas nominais do verbo. Lembra de quais são? Claro que lembra. Infinitivo, gerúndio e particípio. Infinitivo, o nome do verbo, meu querido. A ação atemporal. Partir, terminando com R. Aí, gerúndio, ação em processo. Ação em decurso. Partindo, olha aqui o NDO mostrando para você que é gerúndio. E particípio, ação finalizada, como é que fica? Marca aí, partido. Terminado com ado ou ido, nesse caso, ido. Fácil demais. E agora? Vamos trabalhar com o quê? Agora você vai trabalhar um pouquinho com verbos irregulares, mas de uma maneira bem especial. Vamos com o professor? Vamos lá, gente. E agora a gente vai trabalhar com verbos com uma conjugação chata. Coloquei isso, tá? Não coloquei verbos irregulares, ou verbos anômalos, ou defectivos, ou regulares com a conjugação complicada. Mas com a conjugação chata, que te incomoda,
tá? É simples, na verdade, não vai ser difícil, você não vai ter problema com isso. Mas o que eu fiz? Eu trouxe uma lista, eu vou comentando aqui verbo a verbo, para quê? Para você praticar em casa, tá? Ah, professor, você não vai conjugar junto comigo todos esses verbos? Claro que não, meu querido. Por quê? Porque daí a gente ia fazer um vídeo só sobre verbo, a gente ia ficar aqui muitas horas só falando sobre verbo. Isso é um conteúdo muito extenso. Então, o que eu fiz? Eu trouxe uma lista. Como é que você vai proceder agora? Você vai fazer assim, vai pegar o seu material, vai deixar separadinho, vai anotar essa lista aqui, tá? E primeiro, vai parar tudo que estiver fazendo e conjugar esses verbos. Ah, professor, vou perder muito tempo. Não vai perder. Você nunca perde tempo estudando. Você ganha tempo estudando. Então, o que vai acontecer? Começa a conjugar esses verbos, todos os tempos, modos, formas nominais, da maneira que você souber. Aí, quando terminar, e somente quando terminar, você vai pegar esses verbos e vai comparar com o que você tem no material. Vai comparar com o que você tem ali para ver se você acertou na conjugação. O que foi que você errou no paradigma, se foi uma letra, se foi uma estrutura toda, tá? É simples. Vamos ver quais são esses verbos aqui. Eu tenho uma lista que compõe, que é composta por alguns verbos de primeira, segunda e terceira conjugação. Então vejamos aqui. O verbo dar compõe essa lista. Por quê? Porque já no presente do indicativo, ele modifica a sua estrutura, tá? Se você conjugar qualquer pessoa, eles deram, por exemplo, veja que no início você já modifica a estrutura do verbo. E isso vai ser complicado, tá? Vai ser complicado porque quando você pegar uma questão pedindo para substituir forma verbal, se você não tiver a conjugação assim, ó, na cabeça, vai se complicar. Então, preste atenção. O verbo dar vai ser trabalhado por você. O verbo estar, tá? Verbo de ligação, importantíssimo. Então, muito cuidado. O verbo estar, dá uma olhadinha nele no gerúndio, tá? No particípio. Por quê? Porque nas formas nominais eles também são utilizados, beleza? O verbo caber, como é que você conjuga o verbo caber? Eu cabo? Ah, pelo amor de Deus, né? Eu caibo. Mas tem gente que quando você pede, vai, conjuga eu caber, quero ver. O cara fica, não sei, então, tá? Você não pode titubear. Quando você estiver fazendo prova de português, cara, você tem que pensar assim, ó, eu sou o cara, eu vou pegar essa prova para gabaritar toda ela. Então, você vai deixar um verbo, olha o tamanho só disso aqui, ó, olha o tamanho, você vai deixar isso aqui te derrubar? De jeito nenhum, né? Então, melhor você derrubar ele. Então, olha só, com prazer também, tá? Por quê? Ele tem a mesma estrutura do verbo prazer. Existe esse verbo, professor? Existe o verbo prazer, você pode conjugá-lo, assim como com prazer, tá? Mas como isso aqui é muito mais próprio da prova, o com prazer, o verbo com prazer, você vai estudar essa conjugação. Beleza? Continuando. O próximo verbo, verbo crer, você vai perceber a alteração feita pela nova ortografia. Ah, professor, isso aí é importante? Lógico que é importante. Você tem que saber como é que vai funcionar, saber que agora o E duplicado não recebe mais acento circunflexo. Tá ok? Então, verbo crer, outros verbos da segunda conjugação vão aparecer aqui no mesmo sentido. Aí, verbo dizer, lembrar que ele é irregular, né? Quando você fala eu digo, ele já altera a letra Z para a letra G. E essa é uma mudança significativa, né? Continuando, fazer também tem a mesma alteração, eu faço, e daí depois volta o faz, ele faz, tá ok? O verbo haver, aqui sim, ó, agora você para tudo, tá? Para até de ouvir o que o professor está falando. Agora volta. Tá? Volta e perceba o seguinte, o verbo haver é o verbo mais importante dos irregulares. Tá? Ah, por quê, professor? Porque ele aparece em locução verbal, porque ele aparece no meio de questão direto, trocando-se o verbo tal pelo verbo haver. E aí, tem que ver se a forma de conjugação está correta. Tem que conjugar tudo. Como é que você conjuga haver no presente? Eu hei, tu has, ele há. Nós havemos, ou nós hemos, vós haveis, ou eis, eles hão. Quantas pessoas sabem verdadeiramente conjugar o verbo haver? Você sabia, antes de eu falar isso? Pensa só. Se você sabia, então tá tranquilo. Se não sabia, vai ter que estudar, para daí ficar tranquilo. Continuando com essa lista. O verbo jazer. O pessoal só conhece aquela expressão aqui jaz, fulano e tal, mas não sabe conjugar isso aqui. E você tem que aprender a conjugar, tá ok?
Verbo ler. Verbo ler vai ser importante porque, ó, irregular segundo a conjugação, tá? Fique esperto com relação às alterações na estrutura desse verbo, assim como o verbo perder, tá? Vamos trabalhar aqui com essa noção, ele também é irregular. Eu perco, muda-se a letra D para a letra C quando está conjugando. Poder, eu posso, olha só, também altera, importantíssimo isso. Seguindo a nossa lista, eu tenho o verbo querer. E aí, você vai precisar do quê? Você vai precisar entender a diferença entre querer e requerer, tá? Porque apesar deles terem um sentido semelhante, eles não são iguais. Conjuga-se o querer, eu quero, tu queres, ele quer. E o requerer, eu requeiro. É diferente. Então você vai fazer essa conjugação aqui, prestando atenção na alteração que você tem em cada pessoa. Por quê? Porque isso vai aparecer na sua prova. E daí você vai ficar preocupado. Será que eu estou conjugando certo? Você não pode perder tempo. Você tem outras coisas para se preocupar no momento que está fazendo. Será que essa conjugação está certinha? Então, prepare-se antes. Tá? Prepare-se antes, entendendo como isso aqui vai acontecer. O verbo saber, da mesma maneira. O verbo ser, gente, verbo de ligação, um verbo que altera drasticamente sua estrutura. Eu sou, tu és, ele é. Ele é proveniente do latim. No latim você utiliza duas formas para fazer a conjugação do verbo ser, ceder e esse. São dois verbos latinos que compõem essa conjugação. Por isso que a estrutura modifica tanto, tá? E você vai ter que entender como aparecem as formas do verbo ser dentro da conjugação. Tempos, modos, formas nominais. Verbo ter, você vai ter que identificar a diferença de ele tem para eles têm. Professor, isso é importante? Quer uma dica, cara? Questão de prova pedindo na alteração da grafia do termo tem para o termo tem, ocorre mudança de sentido e prejuízo para as normas gramaticais. Aí você, desatento, olha para o verbo e nem percebe a mudança do acento circunflexo. Isso pode ser uma alteração drástica? Certamente você está trocando de plural para singular, tá? Então, fique esperto com relação a isso aqui, porque esse acento ainda não caiu e nem vai cair, porque é para diferenciar singular de plural. Fique esperto. Continuando aqui. Verbo trazer, um daqueles belos irregulares. O verbo valer, rapidinho. Primeira pessoa do verbo valer aí, do outro lado, quero ver. Bobeou, né? Então, eu valo? Claro que não, cara. Valo. Valo é o marido da vala. Tô brincando, tá? Eu valho. Tu vales, ele vale. Beleza? Cuidado com esse verbo aqui. O verbo ver e o verbo vir, tá? Professor, e agora? Agora, meu amigo, se você não entender a diferença entre esses dois verbos, está perdido. Como é que você fala? Você fala assim, viu, fulano, quando você vê o colega, nossa, chega até doer no ouvido. Isso é uma facada no rim do professor de gramática. Não pode quando você vê, quando você vir, tá? E o pessoal costuma confundir o futuro do subjuntivo do verbo ver com a forma natural do verbo vir. Pelo amor de Deus, beleza? Então, cuidado. Continuando, o verbo acudir. Estamos agora trabalhando com a terceira conjugação, beleza? Cuide com o verbo acudir, assim como com o verbo cair, assim como em relação ao verbo ouvir. Ele é irregular também. Eu ouço, não é eu ovo, pelo amor de Deus. Eu já ouvi gente falando isso aqui, tá? Dá vontade de bater. Não pode falar uma coisa dessa natureza. É feio, cara. Olha só. Colorir. Bem, primeiro a estrutura do verbo. O verbo colorir é um verbo defectivo, tá? E outra coisa. Você encontra problemas para fazer essa conjugação. A conjugação é chata. É o que eu falei no início. Verbos de conjugação chato. Frigir, então, pelo amor de Deus, quantas vezes você tem que trocar o G pelo J na conjugação desse verbo? Eu aposto que você que está me assistindo, se eu fosse aplicar uma prova para você agora sobre o verbo frigir, você estava perdido. Imagina que essa alteração de letras valha aproximadamente uns
4, 5, 10 mil reais. Você ia saber se valesse, né? Então, mas está valendo. Fica esperto, cara. Isso aqui é o que vai decidir o teu futuro, tá? Não pode bobear com isso aí. Não pode bobear. Se você vou pular esse conteúdo, não vou aprender. Só se você gostar de muita emoção. Vai fazer roleta russa, então. Olha só, verbo ir também. Como é que fica a primeira pessoa? Eu vou. Vixe, já alterou totalmente a estrutura aqui. Tá? E no futuro? Eu irei. Tem gente que nem entende a diferença do futuro e do presente do verbo ir. Cuidado. Medir. Como é que você conjuga? Olha só, o base do irregular. Eu meço. Mentir. Como é que fica? Eu minto. Olha só, a alteração na forma risotônica. Vixe, o que é risotônica, professor? Tem alguma coisa a ver com arroz? Não, nada a ver. Olha só, risotônica é a forma de acento na raiz do verbo, tá? Pedir, outro irregular, como é que fica? Primeira pessoa, eu peço. Então toma cuidado com isso aí, cara, bastante cuidado. Agora, verbo polir, esse é maldoso, tá? Esse é maldoso. Como é que você conjuga o verbo polir no presente indicativo? Eu pulo, realmente, eu pulo, tá? Tu pules, ele pule. A alteração tá aqui, ó, de novo, na forma risotônica, que tem o acento tônico na raiz. Então, há alterações aqui. Progredir, como é que você conjuga? Eu progredo? Nossa, que horror! Não, eu progrido, tá? Então, toma cuidado com essa conjugação. Vai ter que conjugar tudinho, tá? Ah, eu vou cansar demais, professor. Não. Cansar, o que cansa é carregar pedra, tá? O que cansa é cavar buraco. Isso aí é que cansa. Estudar não cansa não, beleza? Rir, também, um verbo ali, ó, bem sem vergonha. Então, presta atenção nisso aqui. Vai lá, vai trabalhar com essa conjugação. Aí, gente, servir, que vai aparecer? Também, eu sirvo, tá? Olha só a alteração aqui, ó. Submergir, também, eu submerjo, tá? Fique esperto com a conjugação desses verbos. E por último, imprimir, tá? Ah, imprimir é fácil, professor. Tá, pode parecer fácil, mas tem gente que se perde na hora de trabalhar com as formas nominais do verbo imprimir, beleza? Olha só, quero avisar para você que está me assistindo o seguinte: às vezes você ouve o professor Pablo falando de um jeito curioso, fala, nossa, como que pode um professor de português falar desse jeito? O cara fala gíria, o cara de vez em quando come um plural, né? Mas você sabe por que eu faço isso? Eu faço isso para você não me achar aquele professor chatão, aquele cara assim como a tia da escola que ficava com uma saia velha de cortina e a régua de aço na mão querendo te amedrontar. Eu faço isso para a gente falar a mesma língua. E é por isso que fica mais fácil você aprender dessa maneira. Vamos continuar levando assim, porque sempre que você estudar o português dessa maneira, que é leve, que é tranquila, você vai entender que ele é um conteúdo leve e tranquilo. E assim, trabalhando com isso, você não vai ter dificuldade para responder prova e para trabalhar com qualquer questão de concurso público, seja da prova que for. E preste muita atenção, tá? O português é aquilo que faz a diferença, sempre. E dessa maneira, você vai entender o seguinte: você não precisa virar doutor em linguística, não precisa virar doutor em língua portuguesa. Você precisa apenas saber como responder à prova. É por isso que você está assistindo a minha aula, tá? Vamos trabalhar mais e você aí do lado vai estudar mais. Pense nisso. Espero você no próximo encontro.